Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da consultora, comigo, tio Marco. Comigo, Yandara Ximenes. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema bastante peculiar, um tema talvez, às vezes, um pouco infeliz, né, de estar se falando sobre ele, mas... Mas tem que falar, viu, Marco? Tem que falar. Exatamente, mas tem que falar. Que é sobre acidentes que acontecem durante o puerpério, né? Puerpério, depois que o bebê nasce, lógico, né? E o que envolve a amamentação nisso. Acho que principalmente essa parte de esgotamento, né? Cara, temos que falar sobre isso, temos que repensar, viu, gente? Não adianta a gente fingir demência, fingir que não existe, fingir que... pronto, o menino nasceu, a mãe pariu, tá tudo certo. Ela já está pronta, evocando as características maternas. Ih, o povo é estranho, hein? Mas, Yandara, antes da gente começar... Agradece os nossos patrocinadores, Opa, obrigado, meus patrocinadores. Obrigado aos patrocinadores do podcast. Um abraço aí pra vocês. Vocês que mantêm esse canal vivo e com esperança. Mas aí me conta, Yandara. Antes da gente entrar realmente nesse tema, como foi com você, com as suas filhas? Você passou por alguma coisa assim do tipo? Qual eram os medos que você tinha? E eu, assim, é claro que a gente vai entrar no contexto da amamentação, como é que ela impacta nisso, provavelmente, dependendo de como tiver o esgotamento da mãe, desencadear algum tipo de acidente, uma probabilidade dessa. Mas com você, qual foi o seu maior medo em termos de segurança física ali das suas bebês? Marco, se prepara. Se prepara, porque o negócio foi assim. Eu achei que eu ia andar, ia parir, tá? E o neném ia nascer, eu ia olhar para minha filha, ali ia nascer uma emoção materna específica que me orientaria no cuidar, tá? Eu tinha essa ideia do instinto materno. Tá, gente? Eu tinha. Pode criticar. Tá tudo bem. E eu tinha essa ideia e falava para todo mundo, olha, eu não preciso de ajuda com a Aimee. Eu preciso de ajuda com a casa. Eu tinha clareza quanto a isso. Meu filho, depois que a Aimee nasceu, e eu me via amamentando a cada 1h30, porque o intervalo era mínimo, a menina tinha uma alteração de frênulo que Jesus. E a cada 1h30 eu tava lá amamentando 40 minutos, 50 minutos, e tudo bem, ganhando peso, tava lindo, todo mundo lhe visita, todo mundo bate palma pra você, pergunta se você tá amamentando, mas ninguém, exceto minha mãe, eu tenho muita clareza disso. E o marido? Eu não sei, porque eu acho que o Rodrigo tava no mesmo nível de esgotamento que eu, entendi. tá? Então, eu não lembro bem das pessoas perguntarem como eu estava. Todo mundo perguntava assim, como tá bebê? E como foi a chegada da neném? E como tá a amamentação? Não é se tá amamentando, é como tá, né? E, cara, quando a Aimee nasceu, eu achei que a mesma Yandara diante do parto seria a Yandara mãe. Com a mesma disposição física e emocional para as atitudes. Até que eu descobri que não, nem de longe, meu povo. Quando a gente já tá 3 dias tomando um banho de 5 minutos, porque preste atenção, tu quer acordar um menino, liga o chuveiro. É incrível. O menino dorme o dia todinho. Se você disser, eu vou tomar banho, o menino parece que diz assim, é aquele desenhozinho, né? Do cérebro da criança dizendo, ei, ela foi pro banho. E é mais ou menos isso. Então você tá exausta, cansada, esgotada, e tem que estar com seu senso crítico afiado. O que é um senso crítico afiado? É quais são os riscos que eu estou exposta aqui, nesse momento. O que eu tenho que ficar atenta? E aqui eu vou falar não só de puerpério nesse momento, mas vou falar do primeiro ano de vida da Aimee. Nós tivemos, por exemplo, ela caiu da cama. Uma vez, a minha cama é alta, a minha cama e do Rodrigo é alta, e ele foi abotoar o meu vestido, só isso. A menina estava aqui na cama, do nosso lado, ele foi abotoar, e ela caiu entre eu e ele. E assim, da correria, da exaustão, do cansaço e o peso das críticas, ele é muito grande. Mas uma coisa que eu gostaria de trazer à tona nesse podcast é falar assim, a mãe que está dormindo, a gestante que está dormindo, a gestante que está comendo, a gestante que está planejando a chegada do bebê, ela precisa começar a se imaginar em ambientes de privação. Como ela se comporta em ambiente de privação? Porque quem é você, Marco, quando você já almoçou? E quem é você quando está sem almoçar às 6 da tarde? Qual é o teu humor? Qual é a tua concentração, tua percepção?
Isso sem falar no processo fisiológico, que pela própria amamentação, a dopamina já vai pro pé. À medida que o menino pegou no mamilo, a dopamina começa a cair. Pelo próprio reflexo neuroendócrino. Então, faz parte do processo, esse cansaço, essa exaustão e essa percepção para o cuidado com o bebê. E eu vou lhe dizer, meu amigo, é desafiador. É muito desafiador. Hoje eu abro a boca e falo, consultoria em amamentação, especificamente. Mas eu entendo que a consultoria em amamentação, ela faz parte de uma gama muito maior, onde aborda, por exemplo, a consultoria materna. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não sei se você concorda comigo, não. Se não concordar, bote aí no comentário. Mas a minha visão é que existe uma consultoria materna que atende a mulher num âmbito enorme. A amamentação é uma parte disso. Certo? Mas eu entendi, é uma parte disso. Mas cada dia que passa, o que eu vejo são as consultoras em amamentação, elas cada dia mais se especializando em áreas, claro, para complementar tudo aquilo que elas sabem sobre a amamentação, porque tudo parece que impacta na amamentação, a parte social, a parte da rede de apoio, a parte até, sei lá, financeira, tudo impacta. Então, o que eu vejo são essas profissionais se especializando cada vez mais e sabendo entrar em cada área dessa eixos específicos. Isso, da consultoria materna. E aí a gente fala consultoria amamentação, mas, assim, pelo que eu vejo, a minha visão é que é uma consultoria, acaba sendo uma consultoria materna, apesar de a ponta da lança ser direcionada à amamentação, mas acaba abraçando muita coisa. É claro, dependendo da profissional. Tem umas que não, ali acabou. Mas tem outras que se dão trabalho. Assim, eu vou olhar a sua lactação. Exato. Ponto. Né? Mas tem outras que não. Tem outras que... A questão daquele que a gente fala em outro podcast, do acompanhamento daquela profissional ali. Como é que você tá comendo, se o bebê tomou banho, como é que você tá cuidando dele, como é que tá o marido. Uma coisa tão óbvia, você comeu, você tomou banho, é uma coisa tão óbvia que a gente não para pensar. Mas a mulher chega no puerpério, quantas eu já atendi, chegam no final do dia, e eu digo assim, hoje você já comeu? Aí ela diz, não. Quer dizer, olha a representação daquela mulher, olha a representação da maternidade. O choro daquele momento é o quê? Fome. Já diria minha mãe tem esse negócio, viu? Tá chorando de fome, vá comer. Minha mãe tem isso, mas a gente precisa estar um pouco mais aberto a ouvir, e com a palavrinha que eu gosto, o reconhecer a identidade materna. O que ela espera ser. Entendi. Identidade materna. Mas aí nessa questão da segurança entra talvez a identidade paterna também? Sim, sim. Porque você mencionou que com você, né, o Rodrigo, ele também passou por esse esgotamento mental, né, alguma coisa assim. Mas aonde é que entra ali o papel dele, pelo menos naqueles primeiros 7 dias, que é os 7 dias mais, talvez, um dos mais punks, né, dessa área da maternidade, talvez seja ali os primeiros dias. Primeiro mês é a montanha-russa mais emocionante que eu fui na minha vida, se chama puerpério. E aonde ele entra nesse assunto? Aonde o marido entra nessa visão? Marco, tu gosta do negócio polêmico, né? Hoje tu tá chegado num negócio meio tenso, né? Olha, é o seguinte, a minha visão sobre o papel paterno... Aliás, vou começar pela rede de apoio. Rede de apoio, lembrando que isso aqui é opinião, tá? É a visão, isso aqui não é fato. Nada de pedras, por favor, segura. Minha visão, qual é o papel da rede de apoio? E vamos lá, qual a função da rede de apoio? Permitir que o bebê sugue o mamilo. Permitir que o bebê seja amamentado. Pronto. Certo. Vamos começar aí. Ou seja, passear com o cachorro, abrir a porta, lavar a roupa, fazer almoço, qualquer outra coisa que não seja mãe e bebê, é rede de apoio. Mas o que a gente vê hoje? Que a rede de apoio junta 3, 4 pessoas, vai para casa da mulher e fica do lado dela, sentada numa cadeira, olhando para ela. E a mulher sabendo que tem que estar lá amamentando e ainda tem que se preocupar em levar lanche para esse povo que está lá ao redor. Então, assim, rede de apoio é uma coisa muito delicada. E quando você começa a trazer marido, eu não sei, tem muita gente que gosta de fazer uma separação, né, entre marido e rede de apoio. Para mim, qualquer pessoa que esteja ao redor e de fato ofereça suporte, pode se encaixar na rede de apoio. Mas o pai da criança,
ele tem um papel muito importante na minha visão de suporte e proteção da mulher e do bebê. Vamos supor que essa mulher tem uma sogra que é uma bênção, Certo. tá? E quem é a pessoa mais indicada para proteger a mulher da sogra? O marido. O marido. Lá vem a sogra. Quem tem que estar na frente? Dizendo assim, ó, segura, segura. Não, mamãe, não é assim, não. Aqui em casa, ela vai fazer do outro jeito. Quem é que tem essa voz ativa? O marido. Não é a mulher que está 8 dias tomando banho de 3 minutos, que comeu a última vez faz 16 horas, que vai ter que estar discutindo isso com a sogra, E nem tem nem energia, tem força, né? Pra... Não tem concentração, não tem energia, não tem disposição. Aí só faz o quê? Chorar, absorver. Aquilo começa a pesar. Aí já sabe, subiu a adrenalina, a ocitocina vai embora, né? Já sabe que o leite só Jesus na causa, porque a maior parte do leite, dos primeiros dias de vida do bebê, é transferido por meio do reflexo de ejeção. E aí, ó, segura. Reflexo de ejeção acontece quando? Ele é livre, ele é natural, é espontâneo. Leve o bebê ao seio, o reflexo de ejeção vai acontecer. Mas se a adrenalina subir, Marco, o reflexo de ejeção se cala. E o que é que sobe a adrenalina? Rede de apoio que está estressando a mulher. Pode esperar. Tem o pessoal fazendo a dança da chuva, que é ao redor dela, cheio de pitaco. Pode ter certeza que aquele nenenzinho vai ter vamos ter que ter um olhar especial para aquele bebezinho. Então, traz a rede de apoio. Qual a função do marido? Meu povo, para mim, se eu tiver uma imagem do marido, é um homem na porta do castelo dizendo quem entra, quem sai, quem pode, quem não pode, e com muito amor. Não é no sentido de proibir, deixar a mulher sozinha, mas é no sentido de permitir que os valores da mulher sejam protegidos, sejam atendidos, ela seja acolhida pelas pessoas que estão vindo. Então, tem algum monstro do pântano que vai querer fazer uma visita. Quem é a pessoa ideal para segurar? O marido. O marido, cara. Não é a mulher parida, cheia de dor, sangrando, peito sangrando. Não veio me visitar. E a pessoa fica, né? Eu vou sim, eu vou. Não, o marido, ele pode se colocar, olha, vamos deixar essa visita para um outro momento. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas... Tem que desligar até o WhatsApp da mulher. Cara, ele assume muitos papéis, eu acho isso muito legal. E não tem problema o marido ser participativo no cuidado com o bebê. Não estou dizendo isso não, pelo contrário, é muito bacana que o pai desenvolva esse trabalho. Mas ele não pode esquecer o papel de proteção e segurança da cria e da mulher. E isso é um papel importante do homem, está fazendo esse resguardo dessa mulher no meio dessa situação. E aí, quando você fala, por exemplo, retornando para a questão do acidente, o marido ele pode ter um papel muito ativo nesse momento em que a mulher está sem dormir, está cansada, está exausta. Quando a gente fala em preparar para evitar acidente, que tal trazer o pai para esse cenário? Você acha que, assim... Essa questão do instinto ali, se existe um instinto ali materno, um instinto ali paterno, Jesus. existe isso para esse quesito de segurança? Quando um pai e mãe de primeira viagem tá lá com seu bebê, eles se atentam a isso? Tipo, eu nunca perguntei pra um casal que acabou de ter filho, por exemplo, você... Se seu filho engasgar, você tá preparado para isso, você sabe o que fazer pra não ocorrer nenhum acidente? Isso aí eu nunca... Eu acho que é aquelas perguntas que ninguém espera, né? Você tá preparado se alguma coisa acontecer? Não. Não, né? Eles não se preparam. Para que você vai se preparar para algo que você não sabe que pode acontecer e nem quer que aconteça e nem torça Só para de aquilo pensar... acontecer. Só de pensar já bloqueia. Tô fora, tá? Então a gente pega casos, Marco, como eu já peguei, de bebê com o pé queimado. O pé queimado, porque a água da banheira estava quente e quando a mãe foi colocar o bebê, queimou o pé do bebê, porque na hora que colocou o bebê gritou. Aí ela tirou. Entende? E o pezinho do bichinho queimou. É um acidente? É. Foi no período puerperal? Foi. Será que se essa mulher tivesse em condições ideais, isso teria acontecido? E eu não estou aqui para justamente criando uma proteção para essa mulher. Porque eu quero que as pessoas parem de estar jogando pedra, de imaginar é culpa. Para com esse negócio de é culpa. E cadê as pessoas que deviam estar ao redor dessa mulher? Entendi. Apoiando? Cadê? Tá. Tá lá catando pedra, né? Pra jogar. Mas aí, vamos lá. Culpa. Vamos entrar em outro... Nasce uma mãe, nasce a culpa. Nasce a culpa. Vamos achar o culpado nessa história. Se acontece um acidente, como você falou, né? O bebê teve o pezinho queimado, coisas do tipo, até pior. Sendo que
os únicos responsáveis, no caso, era o pai e a mãe, se algo acontecer com ele, eles são os culpados por não ter se preparados para aquilo, ou eles estão totalmente livres, estão totalmente perdoados por não saberem que aquilo ia acontecer? É igual aquela história aquela analogia se eu não me engano, que algumas igrejas pregam, né? Tipo, sobre o pecado. Se você não sabe o que é o pecado, então não é pecado você pecar. Se você não sabe que aquilo era um pecado. Filosofia do dia. Filosofia do dia. Então, existe um culpado nessa história? Se acontecer alguma coisa com aquele bebê, será que, por exemplo, você mencionou o pezinho queimado. Poxa, mas será que eles não deveriam já saber disso, de que isso poderia acontecer? Será que não tem culpa? Será que tem culpa? Eu acho que a palavra responsabilidade e culpa, ela tem uma atribuição diferente aí no caso. Mas pensa aqui comigo. Certo. A mulher sabe que a água quente queima, não sabe? Sabe. Mas ela passou 9 meses, por exemplo, fazendo um atendimento pré-natal. Não passou? 40 semanas indo para consulta, não ia? Em quantas consultas ela recebeu orientação prática sobre os cuidados com o bebê? Certo. Vamos pensar isso amplo. Ela não foi orientada em nenhum momento. Tá. Começa assim. Ai, Nara, você tá mentindo, porque hoje todos os lugares orientam. Todos os lugares? Talvez um lugar ou outro que alguém trabalhe e faça a caridade de fazer uma educação em saúde top e aborde acidente nesse período. Mas, no geral, as pessoas não querem falar sobre isso. E aí, vamos lá. A mulher passou 9 meses grávida, o marido ia para consulta de pré-natal. Quando foram falar sobre cuidados com o bebê, será que falaram sobre acidentes, prevenção de acidentes? Será que quando falaram, levaram em conta do estado emocional que a mulher fica no período puerperal? Ou não, falaram como se estivesse falando para um grupo de alunos do 3º ano do ensino médio? Qual é a linguagem? Quais são os sensores que essa mulher tem que ligar para saber? Aqui eu estou mais predisposta a um acidente, hoje eu estou muito cansada. Gente, eu estou há 2 noites sem dormir, eu não tenho condições de amamentar meu bebê sentada na sala, porque eu vou dormir e vou derrubar ele. A mulher não tem esse sensor ligado. Eu vou derrubar o meu bebê. E acontece. Acontece. Mulheres derrubam bebês. Bebês têm traumatismo craniano de queda. E por quê? A culpa da mãe. Ora, culpa? Até que ponto o nosso olhar, e quando eu falo nosso olhar, eu estou trazendo nossa responsabilidade profissional de acolher essa mulher e sinalizar isso. Quais são as situações que ela precisa estar atenta? Não só de ambiente, mas emocional. O que predispõe a um risco maior? Essa semana tu viu a reportagem da mãe que eu até falei, né, muito sensacionalista, porque falou assim, bebê morre enquanto é amamentado, né, um negócio bem tenso, o povo também é do mal, né, faz cada interpretação. E aí o que aconteceu? Um bebê de UTI neo, estava internado há vários dias, aí a gente já imagina como é que tá essa mãe, um bebê internado na UTI neo, e essa mãe, com certeza, cansada. Aí no dia que o neném tem alta, ela vai para casa e ela estava dando na mamadeira o alimento desse bebê, quando ela literalmente, exausta, dormiu sobre ele e o bebê veio a falecer. Cara, é triste. É muito triste. É muito triste, eu não tenho nem palavras para descrever o quão triste é uma situação dessa. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher, na alta desse bebê, de uma unidade de terapia neonatal, muitas vezes as orientações que são enfatizadas ali, elas são particularmente relacionadas ao motivo da internação do bebê e não ao que está por vir posteriormente. E agora ela vai para casa. O que muda? Quais são as adaptações necessárias? O que eu posso fazer numa ação de educação e saúde com essa mulher aqui, enquanto ela está ordenhando, que pode acrescentar algo? E eu não estou falando de agarrar um álbum seriado de 25 folhas e sair passando, não. Mas coisas pontuais. Quais são os tipos de acidente que bebês que foram internados em UTI neonatal estão mais expostos? E foca nessas mães, direciona, sabe? Então, essas condutas, na minha concepção, elas têm que partir do profissional, claro, sensibilizar essa mulher, despertar esse interesse na mulher, mas ela precisa partir do profissional que está fazendo esse acompanhamento. Certo, mas
Eu acho que concordo com você a respeito disso. Ainda bem, Marco, você concorda Concordo. comigo. Ainda bem, eu fico muito feliz de você dizer que Concordo, concorda mas acho que a comigo, gente ainda pode esticar mais a culpa. Lá vem. Mas assim, porque se a gente for parar pra pensar, pra refletir, tudo bem, responsabilidade ali conjunta. Não Sim. é só do pai e da mãe, do profissional que atendeu a paciente no caso, né? Aquela mãe. Tá. Se o profissional não fez a forma como deveria, não passou as orientações, né, que eram pra fazer, de quem é a culpa por ele não ter passado? Aí entra naquele quesito, é uma A responsabilidade culpa é de todo mundo e ninguém assume, Isso, né? É assim. exatamente. A gente sempre vai, né, puxando, até não achar nenhum culpado, né? Ficar só realmente triste com a No situação. caminho abstrato. Exato. Mas uma coisa que eu vi, Yandara, justamente nesse post que você tá mencionando, nessa notícia do bebê, eu vi, assim, lendo os comentários, né, sobre, infelizmente, do que aconteceu, eu vi algumas mulheres falando, claro, tirando os comentários de julgamentos, de culpa, de tudo mais, mas teve um que me chamou a atenção, porque era o único diferente do que tinha lá. Do padrão. Fora do padrão. Que foi o seguinte, ela dizendo que sempre manteve alerta para essas situações de acidentes, porque ela sempre teve muito medo, porque ela viu, e aí entra a questão do passado, viu a irmã caindo quando era... Construção de identidade Exatamente. E sempre teve que manter muito alerta. Por quê? Porque ela disse que não tinha dinheiro para reformar, alguma coisa que ela quis dizer, tipo, comprar as coisas e reformar a casa para ter uma segurança e alguma coisa do tipo. E aí o que me levou a refletir são duas perguntas. Primeiro é a questão do você ter que ver para absorver aquilo, né? E a segunda é a questão do que ela tocou no assunto do não tenho dinheiro. Precisa-se de dinheiro para manter a segurança do bebê nessas situações? Marco, eu vou começar pela questão do a culpa é de todo mundo e não é de ninguém, tá? Hoje eu vejo uma sociedade mudando, em fase de transformação. Eu posso dizer que a gente está vivendo uma transição de uma era com a chegada dessa pandemia que nós vivemos, e vai existir o mundo pré-pandêmico e o mundo pós-pandêmico. Sim. E entre essas coisas que foram muito enfatizadas, pelo menos aos meus olhos, cresceram muito, essa assistência não é a gravidez, mas a mulher. Porque todo mundo quer atender, assim, a gente estuda muito para fazer a medida de altura de fundo uterino, com o batimento cardíaco do bebê, como é que a gente diferencia quando é o do bebê, quando é o da mãe, vamos contar, vamos anotar a frequência. Mas depois disso tudo, atender a mulher. Essa mudança que está acontecendo hoje, o que eu vejo que ela está proporcionando? Um olhar diferente para profissionais. Essa mudança acadêmica está acontecendo. Então, hoje, quando eu vou para uma sala de aula, eu digo, gente, eu sou professora de saúde da criança, por exemplo, e eu vou ministrar um conteúdo na faculdade, eu, claro, tenho que fazer esse resgate dos diagnósticos de enfermagem, por exemplo, trazer, mas quando termina aquilo ali, eu digo, e o que muda no teu olhar? O que muda na tua assistência? O que tu pode fazer hoje que ainda não é feito para transformar essa realidade? E aí eu chego aonde você está pontuando. E a responsabilidade, e se não tem dinheiro, como é que faz? E eu te digo, a partir do momento que a gente começa a estudar, que eu sento com uma arquiteta, por exemplo, eu digo assim, senta comigo, vamos trocar uma ideia, vamos escrever alguma coisa aqui sobre o que poderia ser feito barato, acessível e que protege uma criança de um acidente. Será que necessariamente são medidas de alto custo? Ou será que com medidas simples eu transformo? Porque eu vou lhe dizer, quando eu fiz cama compartilhada, eu tive 2 bebês, você sabe bem, com intervalo menor de 2 anos, 1 ano e um pouquinho. Então eu amamentava uma do lado e quando a outra chorava, eu amamentava a outra do outro. E eu tinha medo. Meu mestrado foi na área de acidentes, né? Então eu tinha medo dessa questão de rolar em cima da menina, botar o braço em cima da menina. Então o que eu sempre tive o cuidado de fazer? Colocar um rolinho. Um rolinho que era do berço, era da decoração, mas ele se mudou. O colchão, onde eu coloquei um colchão no chão para dormir com as minhas filhas, e esse rolinho ficava entre eu e elas, para prevenir um acidente. Isso pode ser adaptado de 1 milhão de formas.
Sim. E previne. Evita que eu vá fazer que eu traga um risco maior no ambiente de cama compartilhada. Que estratégias eu posso pensar? Então, quando a gente está conversando sobre isso, a gente está abrindo espaço para os profissionais dizerem assim, ó, eu sei um jeito. Que tal se... E no que tal, a gente está permitindo a expansão, permitindo o compartilhamento de saberes. Eu posso sentar com um arquiteto, eu posso sentar com uma médica, eu posso sentar com uma dentista, eu posso sentar com uma mãe, eu posso sentar com várias pessoas e a gente trocar ideias sobre quais são as maneiras baratas de fazer isso. Porque não se engane, eu já vi bebês em berços caríssimos, passar dedinho e prender dedinho. Então não é o dinheiro é a ponta do iceberg. E o que mais? O que mais eu posso fazer? Aonde mais entra esse cuidado? Eu sei que o dinheiro, ele leva a você, lógico, ter suas facilidades, né? Você poder contratar um profissional X, Y, Z para fazer todo esse suporte, né? A gente vê muito... Um profissional que tem essa prática. Porque eu já cansei de, no atendimento domiciliar, ir atender bebê e ter quadro colado em cima do berço. Quer dizer... não, mas não cai não. Não cai até o dia que cair. Porque é vidro. O povo bota uns quadros lindos, chiquérrimos, mas de vidro. Em cima do berço. E o coração segue tranquilo. Tu é louco. Segue tranquilo porque não sabe, né? Não sabe o risco. Não sabe o risco do negócio daquele descolar e sei lá. E se? Mas aí, Andara, voltando aqui ao assunto vamos voltar aqui ao melhor assunto, que é achar o culpado. Ai, meu Deus. Hoje tu tá que tá pra achar esses culpados. Então, vamos aqui. Já culpamos o profissional, já culpamos a mãe. Para de culpar. Culpamos o pai. Responsabilidade. Culpamos o pai. Agora vamos culpar aqui a rede de apoio. Vamos? Tudo bem. Eu acredito que dependendo do profissional, junto com o pai da criança, eles são rede de apoio, né? Eles podem se tornar. Quem? O profissional... Ele pode se tornar uma rede de apoio? Perigosa sua pergunta. Mas sim, pode. Não pode? Você acha que, por exemplo, uma mãe que queira contratar, por exemplo, uma profissional para acompanhar esse processo dela, se tornaria, mesmo rede de apoio paga, mas seria uma rede de apoio, não seria? Sim, nessa situação sim. E eu sou a favor da rede de apoio paga, tu sabe, né? Sim. Eu sou muito a favor. Não, eu digo porque, por exemplo, não é só porque é o pai... Eu acredito, tá? É minha opinião. Que quando é pai... É minha opinião, vocês viram isso, né? Que não é porque o cara se torna pai que ele automaticamente é uma rede de apoio. Eu acho que, assim, ele é o pai. Mas se ele não fizer nada por aquilo, ele não é uma rede de apoio. Ele é só o pai, né? E aí já criou até só o pai. Mas criou-se até pai é quem cuida, né? Criou muito essa frase depois... De toda aquela polêmica sobre o abandono, né? Aquele negócio todo. Então, criou-se isso. Mas, voltando à questão da rede de apoio, como você está falando. Você acha que caberia nessa situação, por exemplo, você é uma rede de apoio. Minha irmã, minha prima, sobrinha, enfim, vai ter o seu bebê e eu vou participar como rede de apoio. Cabe essa rede de apoio fazer algum tipo, por exemplo, de treinamento, alguma coisa do tipo para estar ali presente, para não ser só um corpo, como você mesmo falou, uma pessoa lá fazendo a dança da chuva e vendo o que é que está acontecendo. Eu já vi situações, e eu já estava no local, mas isso é lógico, depois de eu receber a palavra da Yandara, da amamentação, recebi. Eu estava numa situação que eu estava na casa de colegas, e a mãe tinha acabado, 7 dias mais ou menos, 7 a 10 dias que tinha acabado de ter o seu bebê. E quando a gente chegou lá, ela, logicamente, a gente não pediu nada, lógico, a gente entendeu a situação, não vai sair oferecendo biscoitinho, sendo que você tá nessa situação, né? Sendo que uma das colegas chegou e falou, você não se preocupa nada, deixa que aqui eu assumo. Você pode ficar sentadinha aí que eu assumo. Sendo que essa colega ela aqui com o bebê dela, amamentando. E às vezes o bebê chorava, ela botava. Aí a colega vai lá na cozinha e, fulano, onde é que tá isso? Não tá aqui não. Olha se tá ali. Não, mas eu não achei. E onde é que tá isso? E começa a gerar que até a pessoa que tá só escutando fica... Eu acho que essa mãe vai explodir a qualquer hora. A outra não
teve a noção disso. Como é que a gente treina bom senso? Marco, olha, eu estava falando agora há pouco que eu tenho percebido esse olhar acadêmico crescente no sentido de abraçar a maternidade. Não só a gravidez, mas a mulher gestante. Certo. Com essa mudança de olhar que eu vejo acadêmico, com essa mudança de olhar empresarial, porque hoje nós temos profissionais que estudam as necessidades maternas, muito específico para trabalhar com isso. E com essa visão, eu acredito que você pode oferecer a formação da rede de apoio da mulher. E o que a primeiro olhar pode parecer, besteira, pra que isso? Gente, imagina se a mulher tem condições de receber um impresso, aonde diz assim, quem é a pessoa mais próxima de você? Aí ela vai citar. Quem é a pessoa que não respeita as suas decisões? Aí ela escreve. Uma pessoa que tem condições de escrever em um simples impresso e olhar depois e falar assim, meu Deus, tem gente aqui que não pode estar perto de mim quando meu neném nascer. Um direcionamento claro sobre quem é uma rede de apoio e quem não é rede de apoio. Rede de agouro. Quando a gente tem profissionais especializados nisso, e você pode falar, especializar em formar rede de apoio, isso é coisa de outro mundo. Não, isso é muito palpável, isso é muito real. Quantas mulheres pagariam para não passar sufoco? E eu não estou falando que é porque a rede de apoio, a venda do serviço é a pessoa dormindo com a mulher, não. Não necessariamente. Ela precisa estar lá quando o neném nascer. Mas se durante a gravidez aparece a oferta de um serviço onde uma mulher consegue ter clareza sobre a sua identidade materna, o que ela quer, quem são as pessoas ao redor dela que concordam com o que ela quer, quem é que está ao redor dela e não concorda com o que ela quer, quem é que está ao redor dela e traz tensão para o ambiente onde ela vive. Gente, só ela ter clareza sobre aspectos dessa natureza já direcionam um puerpério muito mais seguro, muito mais saudável para essa mulher. Mas vamos... Tudo bem. E aí você começa a puxar. Se o bebê engasgar, por exemplo, adianta eu estar fazendo um treinamento com aquela avó que só vai vir visitar o bebê de 15 em 15 dias por 2 horas? Pronto, exatamente. Cara, quem são as pessoas que vão estar com o bebê no dia a dia? A mãe, o pai, fulana de tal. São essas pessoas que podem ser orientadas. Que antes e depois continuam fazendo parte da rotina. E você vai tirar hoje carteira de motorista, você tem que estudar primeiros socorros. Mas você vai parir, você não tem que se preocupar com nada, né? Não. É extinto, fica tranquilo. É piloto automático. Então, pode existir na formação, quando você executa uma rede de apoio, quem são as pessoas ao redor dessa mulher? Quem são as pessoas que têm iniciativa? Quem são as pessoas que bloqueiam diante de adversidade? E você pode fazer um mapa de uma rede de apoio show para aquela mulher. E aí, claro, você falando e a gente fica imaginando o surgimento aí de uma profissão, por exemplo, que entre nesse aspecto. Porque imagina isso que você está falando, uma rede de apoio especializada e lembrando que só porque a gente usa a palavra rede de apoio não quer dizer que é familiar, que é amigo, pode ser de fora. Você pode contratar, entendeu? E não seria, por exemplo, pode até ser, dependendo se tiver sido treinada, uma babá, contanto que essa babá esteja... Uma cuidadora infantil. Exato, uma cuidadora infantil. Aquele trabalho. Exatamente. Que passe ali os primeiros 7 dias, os primeiros 15 dias, ou até mesmo o primeiro mês, dependendo, né? Que não precise estar lá 24 horas, mas tá lá nesses momentos mais críticos, né? Sim. Conversar com ela, ajudar no que for e tudo mais. Então acaba que a gente cria uma nova forma de demanda. Porque quando você fala a cuidadora infantil, o que é que vem na minha cabeça e o que é que vem provavelmente na cabeça de 99% da população? Cuidador infantil cuida de criança. É o infantil, vai cuidar da criança, do bebê e tudo mais. Sendo que a mãe, quem é que olha a mãe? Quem é que cuida da mãe? Porque você falou naquela hora uma coisa bem bacana. Que você diz assim, na sua cabeça o marido é o quê? Mãe, tá ali a mãe e o bebê, tá ali o castelo e o marido decide quem entra, quem sai, quem isso, quem é isso. Em tese, ele seria o cara, ele seria a rede de apoio que faria esse papel. Sendo que o marido, provavelmente, trabalha.
Então, por exemplo, quando ele tá lá nas 8, 9, 10 horas dele diária, e fora as 6 horas no mínimo que ele tira pra dormir, quem é que tá ali com aquela mulher, né, ajudando naquele dia a dia e tudo mais? Sendo que eu não acho que seja só a cuidadora infantil. Pode ser a cuidadora infantil, mas com uma nova, talvez... Cuidadora puerperal. Isso, com um novo conhecimento de entender não só as coisas da criança, a parte nutricional, que eu sei que tem muitas, né? Nutricional, a acidente. demanda é materna, o cansaço Exato. é materno, o estresse é materno. Você chega, por exemplo, você lembra bem do surgimento do Baby Calm? Dentro do consultório faixa preta existia muito aquela questão, chegava muitas alunas com aquela ideia de e quando o bebê chora? E quando o bebê chora? E quando o bebê chora? Foi um dia que a gente sentou e disse assim, gente, vamos fazer o Baby Calm. Vamos estudar aqui, vamos pegar especialistas. Vem cá, você é especialista em aromaterapia, na maternidade? Chega aqui, senta comigo, vamos conversar. Ah, você é especialista em sono, tranquilizar bebê, você faz foto newborn? Vem cá, vamos conversar. Ah, você trabalha com acupuntura, você trabalha com acupressão, você trabalha com... Vem cá, vamos sentar. Quais são as estratégias que eu posso utilizar para tranquilizar um bebê? E tu já imaginou, você pega uma cuidadora infantil que tem uma formação em entender o choro do bebê, entender o choro materno, e choro materno sim, e criar e ter meios para intervir. Ah, eu estudei esterogestação e eu compreendo que se eu mantiver o bebê assim, 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 ele vai estar muito melhor. E se ele está melhor, a mãe está melhor. Então, é o olhar para o bebê como reação materna. O que eu faço com o bebê é esperando que a mãe passe por aquele período da melhor maneira possível. E as pessoas acham assim, eu vou contratar alguém aqui para vir me ajudar, vem para fazer uma faxina aqui na minha casa. Faxina é ótimo um dia, mas e nas 72 horas sem dormir? Faz o quê? Então, tudo bem, seria esse... E deixa eu só tocar num ponto doloroso. Muitas vezes a mulher que diz, Yandara, eu não tenho condições de pagar para ninguém me ajudar. É a mesma mulher que parcelou um berço de R$3.000 porque era da moda X, ABC, tem um cortinado caríssimo, um dorsal caríssimo, e não, mas pagar um serviço... Como é que a gente faz isso? Como é que você acha que... Eu posso ter uma ideia, mas vindo de você, como é que a gente tira esse desejo da mãe por algo material e coloca em algo que realmente pode dar aquele impacto diferente na vida? Para mim isso é muito claro. Direciona o olhar dela para ela, auxilia ela a construir a identidade materna dela. Não é o berço para mostrar para os outros, não é a decoração para mostrar para os outros, não é fazer um quarto de R$15.000 que o bebê não vai dormir nos primeiros 45 dias nem uma hora. Não é isso, não. É quem é ela. O que ela espera da maternidade dela. Quais são os desafios que ela espera enfrentar. Porque quando eu estou fazendo pré-natal, Marco, eu olho para a mulher e digo assim, quem é você quando está há 2 dias sem dormir? Quem é você? E aí ela diz, Deus me livre, 2 noites sem dormir, nem brinca. Eu digo, mas e se acontecer, quem é você? Eu acho que é um choque de realidade, porque ela diz assim, e se acontecer, o que eu faço? Porque o berço de 3.000, os quadros de R$500, o dorsal chiquérrimo, não vão influenciar em nada. Aquelas roupinhas de 15 e R$15, quando você vê na fatura, tem 6. R$15, só se for na... Hoje é raro, né? Hoje é raro. Então aí, Yandara, você falando aí de construir a identidade materna dela... Aí a gente entra numa nova segmentação da profissão, uma coach materna ali, para que ela entenda tudo isso. Cara, eu tenho medo de usar essa palavra, até porque eu não tenho formação. Mas eu acho, dentro da minha ignorância, que seria sim um coaching materno. Alguém que pudesse olhar com aquela mulher e falasse assim, onde é que você tá e para onde é que você quer ir. As ferramentas são essa. Eu acho que seria nesse sentido. Entendi. Mas aí... Coach materno, eu vou escrever. Eu peguei meu caderno hoje, eu vou inspirar. Mas eu acho que uma coisa engraçada, eu acho muito incrível a evolução da profissão, a evolução do profissional. Ele querer evoluir. Pra mim, eu acho isso o mais fantástico de tudo. Porque já houve o tempo que era suficiente aprender sinais vitais, procedimentos básicos, hospitalar. O mundo hospitalar tá resolvido, você é feliz. Hoje não, hoje parece que a gente aprende isso e diz,
E o que mais? Exatamente. Então, essa evolução que eu vejo, que eu acompanho, e em menos de 3, 4 anos, a gente consegue ver a diferença incrível que dessa evolução. E você olha assim pra frente, você, cara, o tanto que isso vai evoluir, o tanto que isso aí ainda vai se sofisticar, o quanto isso ainda vai criar novas, ainda vai ser plantado coisas, ainda vai ser colhido outras Por coisas. isso que eu digo que a minha vida é distribuir semente, né? Tem coisas que eu nunca vou ver florescer, mas tem pessoas que vão pegar essa semente e plantar. Exatamente. E com relação, você mencionou um pouco atrás, a questão da consultoria amamentação e a consultoria materna. Se, vamos supor, essa mulher, essa mãe, por exemplo, contratasse uma consultora materna no pré-natal, ali ainda, quando ela ainda tá na gestação e tudo mais. Você sabe, né, o que é o pré-natal? Desconfio. Imagine que ela contrate uma profissional dessa, profissional X, uma consultora materna. Você acha que a consultora materna, com toda essa evolução que está acontecendo, e claro, com um bom conhecimento, uma boa capacitação, você acha que ela tem ali armas para poder acompanhar essa mulher desde ali, quando ela tá com 6 meses, talvez 7 meses ali de gravidez, fazer todo esse trabalho de identificação da maternidade dela, identidade materna, entender a questão dos acidentes, da prevenção, todo aquele trabalho de pré-natal, e vai passando. Entrou na amamentação, ela continua. Entrou o retorno ao trabalho, já lá na frente, ela tá com a mesma consultora materna, desde ali, talvez ela passou um trabalho de 1 ano, ela tá lá. Como se fosse, ela pagasse uma academia, um plano de saúde, alguma coisa do tipo. Você não tem, sei lá, você não tem R$500, você não tem dinheiro para reformar o seu quarto, mas você tem ali um dinheiro que você consegue pagar mensal e ter realmente uma pessoa que entende não só do bebê, mas entende de você. E quando eu falo você, é você como pessoa, não é o ser humano, não é entender só a fisiologia da mulher, não. É entender físico, psicológico, emocional, social, um contexto mais amplo. Então, uma coisa dessa completa, eu acho que seria um marco na questão do profissionalismo, assim, uma evolução, né? Olha, hoje a gente fala assim, cara, ela teve uma doula. E é incrível, ela teve uma doula para servir ela ali, para auxiliar no momento do nascimento do bebê. Alguém que ouviu essa mulher, apoiou, acolheu. Agora, tu imagina um negócio desse por 1 ano. Não é acolher somente a transição da gestante para a parida. Por exemplo, se a gente pegasse ali dos 6 meses do bebê até ali 6 meses, talvez, então ali no final da licença maternidade dela, né, do retorno ao trabalho. Chega, depois de 6 meses, o que vai acontecer com o bebê? A partir de 6 meses, seu bebê vai começar a introdução alimentar. Vamos conversar uma roda hoje sobre a introdução alimentar, quais são as principais características, mais direcionada para aquela mãe e para aquele bebê. Agora, o que eu acho que seria melhor, era a criação de um ambiente onde essas informações fossem compartilhadas, porque as especificidades existem, mas existe o beabá geral. E esse beabá geral, ele já dá luz. Por exemplo, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, mas Yandara, só falta 1 mês para eu amamentar, meu bebê já vai fazer 6 meses. Onde é que tu viu isso? Só falta 1 mês. Porque até 6 meses, a amamentação é exclusiva, mas o principal alimento do bebê até 1 ano de vida é leite materno. Entendi. Por que ela está se preparando para amamentar só mais 1 mês? Então, se tivesse uma fonte que pudesse estar conversando com ela e falando que de 6 meses a 1 ano o neném vai conhecer, Nutricarine Lira, aparece aqui, viu? Vai conhecer os alimentos, vai ter o primeiro contato, mas o leite materno só vai ser complementar a partir de 1 ano. Porque até 1 ano é o principal alimento ainda do bebê. Mas vamos... E quem diz? Quem diz isso para a mulher? Porque vai para consulta, muitas vezes a gente fala o quê? Verificação do peso do neném, colocou, percentil, escolhe tal, marca no gráfico, curva ascendente, tarará, a linha tá ascendente, e acabou. É como se a avaliação é do que ele viveu de ontem, do passado até o presente. Mas quanto mais longe eu posso ir, quando eu parar de mirar no que aconteceu até agora e mirar no que tá por vir? Entendi. Não, o que eu ia propor para ti era a gente desenhar como se fosse um plano de negócio desse.
Porque eu fiquei aqui, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, por exemplo, uma consultora dessa materna, que tem todo esse conhecimento, capacitação, lógico, tem uma mentora por trás ajudando também, mas vamos lá, por exemplo, vamos supor que ela não trabalha de jeito nenhum, não tem outro trabalho, vamos dizer que ela é só focada nisso. E digamos que ela vai abrir ali um acompanhamento no município dela, seja um município grande, pequeno, mas dentro do município dela. Onde... A Bruna, lá em Maranguape. Sim. Pronto. Onde ela tem que fazer o acompanhamento. E quando eu falo acompanhamento, por exemplo, ir na casa da paciente, ver, porque ela tá físico. Aqui a gente tá falando do modelo físico. Ir na casa da paciente, ver como é que tá as coisas, né? Ajudar, às vezes passar talvez ali uma tarde todinha, ou então um dia na semana todinho, se vê necessidade, né? Às vezes... Enfim, fazer todo aquele acompanhamento. E quantas pessoas nesse estilo, vamos supor, por um ano, até quantas pessoas você acha que essa profissional consegue atender, por exemplo, fazer esse acompanhamento? Existe a roda de gestante, né? Que é ali aquela roda de gestante, onde as pessoas vão lá, né, e tirar aquelas dúvidas, dar aquele treinamento e tudo mais. E eu não digo só até aí, eu digo como é que a gente transcende nisso que você está falando, esse compartilhamento. Existe o beabá, mas também existe o compartilhamento. Onde, por exemplo, essas mulheres que estão sendo acompanhadas, por exemplo, pela profissional X, elas, uma vez na semana, elas se juntam online, não é presencial, online mesmo, onde elas vão meio que falar sobre como foi a semana, como foi não sei o quê, como se fosse uma espécie de, realmente, aquele desabafo ali, semanal, onde a profissional vai dar... Não era terapia, mas é terapêutico. Isso, como se fosse algo mais... se você parar pra pensar, o maior que fez isso dar certo é aquele Alcoólicos Anônimos, né? Por que aquele deu tão certo? Porque ninguém tinha a obrigação de ir, ninguém tinha aquela responsabilidade. Todo mundo ia lá por desabafar, né? Todo mundo ia lá para contar o que aconteceu. Uma terapia quase, né? Mas enfim, você acha que quantas pessoas na sua cabeça você acha que essa profissional consegue atender? Tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Porque o que eu enxergo? Era uma pessoa que deveria estar preparada para a puericultura. Ela tem que entender sobre marcos desenvolvimentais, sobre crescimento de um bebê, sobre desenvolvimento de habilidade de um bebê. E também tem que entender sobre mãe. Sim. Sobre questões emocionais, fisiológicas, maternas. E ela tem que unir esses saberes e acolher o binômio. Bom, isso é um fato. Agora, o que ela conseguiria fazer presencial? O que seria online? O que ela conseguiria fazer, por exemplo, se ela atendesse em uma clínica? O que ela consegue fazer se o ambiente de trabalho dela for um consultório? Eu acho que tem muita vertente aí que a gente pode explorar, muita coisa para pensar. Mas uma coisa é clara para mim. Quando eu vejo hoje empregos abrindo a boca e oferecendo, vem para cá que tu trabalha, tu vai ter uma vantagem incrível de trabalhar aqui 44 horas semanais e tu vai ganhar bruto R$2.000, como eu te mostrei essa semana, né? E, por exemplo, R$2.000 trabalhando 44 horas semanais em um local físico. Que você tem que se deslocar para ir. Você tem que se deslocar, enfim, vai passar por determinadas situações. Ou esse mesmo valor você ganhar em casa, entre aspas, em um outro modelo de trabalho, é pensar o que faz sentido, sabe? Porque não é sobre quantas mães eu consigo 5, consigo 10, claro que aumenta proporcionalmente a renda, mas até que ponto que eu busco pode fazer sentido dentro dessa nova rotina? Sim. E eu posso vincular, esse ano eu vou atender bebês em janeiro, os bebês que nascerem de janeiro até março, eu vou acompanhar o ano todinho. Por exemplo. Não, com certeza, eu sempre acredito nessa diversificação de rendas. Não, o nome que tu usa não é diversificação, não. Como é o nome que tu usa? Tu tem um nome bonito pra falar. Não, é a sofisticação. Não, isso aí já sofisticação é. Sofisticação é do profissional ou do mercado, né? Mas o que eu acredito muito nisso é a diversificação de rendas, porque por mais que essa profissional tenha lá acompanhando 12 até 15, vamos supor, um clube de 15 pessoas que ela acompanha todo mês, um clube materno de 15 mulheres, por exemplo, lá no município dela, vamos supor, ela cobra talvez ali R$300 por mês
por cada mãe. Ela vai ter ali uns quase 5 mil reais faturados só com esse acompanhamento. Como é que ela diversifica ainda mais? Aí entra a questão do online, entra a questão de acompanhamentos online, consultoria online, entra a questão de... Mas sabe, é legal você ter tocado nisso. Sabe onde é que eu vejo? Isso não faz parte do imaginário profissional da pessoa que está entrando hoje na universidade, muitas vezes. Sim. Ela está entrando hoje, o que tu tá fazendo faculdade para ser o quê? Eu vou ser bacharel em enfermagem. Sim. Fecha o olho. Quem ela é? Um Power Ranger branco, trabalhando na unidade de terapia intensiva. E agora, trabalhando literalmente, no posto. com a máscara e tudo. Monstro. Mas, olha, voltando aqui a questão. Quem ela vai ser? E quando ela fecha o olho e pensa, ela tem muita clareza sobre punção, sobre procedimentos. Mas será que ela se permite sonhar? Será que, tudo bem que eu vou trabalhar 40 horas semanais que seria equivalente a 40 horas hospitalares, mas uma rotina de trabalho completamente diferente? Será que faria mais sentido para mim? Porque o que eu vejo é o medo. Não fez parte do meu imaginário. De repente alguém chega e fala que é possível, é pelo menos E mostra assustador. como, né? É assustador. Exatamente. Mas assim, eu não... a gente tá aqui pra abrir a mente, né? Pra queimar o chip. A gente tá aqui pra mostrar que... Inclusive o nosso. De vez em quando Exatamente. aqui surgem essas ideias e lá vai pro papel. Exatamente. Mas eu acho que é perfeitamente viável. O negócio que eu vejo é sempre o começar. Não é nem o imaginar. É o... E eu vou até mais longe, não é nem o começar, é o dar continuidade. Porque todo negócio não é, seja atender, seja montar consultório, seja o que você quiser fazer, você não tem resultado de um mês para o outro, você não tem resultado do dia para a noite. Você tem que investir, não é só dinheiro que você investe, não é só comprando equipamento, comprando não sei o quê, não, é tempo. Você precisa esperar florescer, não é só jogar... Se você plantar uma semente, você pode jogar notas de 100 adoidado e ela não vai crescer. Semente boa. Exatamente. E solo infértil. Não adianta. Você tem que ter o tempozinho de maturidade ali. Você tem que esperar. Tem que fazer chuva, tem que fazer sol para você... Tem que sobreviver às 4 Exatamente. estações. Depois que sobrevive às 4 estações, é que você... Se sobreviver, é que você começa a colher. Mas é claro, se você tiver feito o papel bem feito, se você tiver feito a preparação de terreno bem feita... Se você souber, no inverno, como eu me programo para passar Exatamente. o inverno. E no verão, como é que eu me programo? E no outono? Exatamente. Porque o primeiro ano é sempre o mais difícil. No Brasil, quer ver? Se você depois tiver tempo livre, dá uma olhada em quantas empresas fecham no primeiro ano no Brasil. É muito surreal. É muito, 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 muito surreal. É tipo assim, 70% das empresas que abrem fecham no primeiro ano. Isso no Brasil. Então, assim, não é desmotivando, mas é porque todo mundo que quer abrir um CNPJ acha que só tem que lidar com... vou abrir meu CNPJ, vou vender. Ou vender o meu serviço ou vender o meu produto. A gente sabe que não é só isso, né? Tem toda uma gestão por trás. Olha para baixo d'água, olha o iceberg de baixo. Exatamente. Mas depois que você sobrevive o primeiro ano, as chances de você... Eu não sei nem se demora um ano. O que eu vejo é que começam novas conexões neurais mesmo. Você vai passando pelo processo, você vai dizendo, e se? E se? Vale-me Deus, é real. Vale-me Deus, é possível. E agora? Eu falo um ano, mas é porque um ano é um tempo não só de maturidade do seu negócio, mas de você mesmo como indivíduo, né? Às vezes eu trato as meninas lá do Faixa Preta, eu falo assim, a partir do momento que você tá abrindo seu negócio... Você não é mais só a consultora, você é uma gestora, você tem que gerir o teu negócio, você vai ter que entender sobre... Não é só o peito agora. Exatamente, investimento que entra, investimento que sai, o que é que entra, o que é que sai, cortar gastos. Empreendedor é isso, é que nem unha, sempre tá cortando gastos, sempre tentando de alguma forma para potencializar, né, aquela venda. Tem gente que acha que empreender é ter um CNPJ, viu? Exatamente. Eu já sou empreendedor. Por quê? Não, porque eu me registrei. Agora eu sou uma pessoa jurídica. E às vezes, Andara, não tá no sangue. Às vezes não tá no sangue você ser um empreendedor. Eu acho, na minha opinião. Tem gente que fala, o cara só é quem nasceu para ser. Eu não acho. Eu já vejo pessoas... principalmente alunas, depois que eu comecei a ser mentor da comunidade do Faixa Preta, que eu vejo meninas que
assim, mulheres que tinham tudo para não ser empreendedoras, mas estão lá com um negócio firme e forte. Inclusive, às quartas-feiras, né, a gente tem aquela mentoria, aquele acelerador de empreendedorismo. E eu tava trocando ideia com uma aluna e falando, e eu doido para que ela entrasse na mentoria, para que a gente pudesse dar uma ajudada, mas ela fala, de um ano para cá, melhorou tanto os negócios dela, que ela fala, Marco, eu vou atender à noite e amanhã de manhã e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, e eu, pronto, a mulher foi embora. E aí, às vezes ela até fala assim, eu não tenho nem como, ela fala assim, às vezes eu tô sumida, mas não é porque eu quero, é porque, tipo, o negócio vai andando e realmente tem coisas que você acaba deixando passar, né? E, tipo assim, era uma das pessoas que tinham tudo, assim, pra não dar certo. Mas quando eu vejo... E eu não preciso... Marco, teu olho brilha. Brilha, Isso é estranho. porque, assim, eu fico vendo que a gente não precisa olhar aqueles grandes negócios, entendeu? Por exemplo, a gente vê muito aqueles empreendedores, aquelas mulheres lá... Sei lá, como é o nome daquela que tu gosta? Aquela... Coach. Tem tudo. Putz, a Camila Vieira. Pronto. E aí você tem a Camila Vieira, aí você tem aquelas outras grandes, que nem a Alan, e ainda... E você não precisa olhar elas para entender como o negócio funciona. Não olhar elas como minha inspiração, uma coisa. Às vezes a inspiração, até vem de baixo. Entendeu? De pessoas que estão começando e você se inspira em pessoas que estão começando, né? Então eu acho isso Meu filho, muito... semente vem de todo lugar. Se você Exatamente. abrir sua... Diz assim, tô doido pra receber uma semente. Oh! Então eu acho isso fantástico. E principalmente, como eu falei, tocando no assunto da evolução do profissional, do empreendedor, da empreendedora, né? Sim. E eu acho que, nossa, o caminho Quanto que... pode crescer o olhar? Isso. Pra você ver, a gente começou aqui falando sobre a questão dos riscos do Exato. acidente no período puerperal. A gente já passa por uma rede de apoio, a gente já começa a enxergar uma comunidade materna, a gente já começa a enxergar... Então, assim, são tantas possibilidades que você cercear as suas ações dentro de um único ambiente, eu acho até maldade. Exatamente. Eu acho que vai muito longe. E aquele negócio, Marco, você vê o limite? Eu não enxergo. Graças a Deus eu não enxergo. Eu não amém. enxergo, eu não consigo ver, por exemplo, você vai crescer e vai vir até aqui. E seu salário máximo Não vai ser tem. esse, acabou. Tipo, se você dá continuidade, se você for constante, não tem limite, entendeu? Porque muda quando você diz assim, fulana já cresceu num ponto que não tem mais nem tempo para atender. Isso. Certo, então é momento de fazer o quê? Repensar as ações. Como é que você qualifica Impactar isso? mais, alcançar mais, né? Gente, então nossa conversa hoje foi bem E reflexiva. vamos tomar um cafezinho ali, Vamos porque tomar um a conversa cafezinho. aqui vai ser cumprida. Exatamente. Vai ser cumprida. Mas esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se vocês quiserem fazer alguma observação, crítica, elogio, somos todos ouvidos. Sou um ser bem vulnerável, fique à vontade, coloque o que você pensa, o que você acha, ideias que surgiram, sementes que acabam de serem exploradas ou serem, como é que eu posso dizer, sinalizadas para você. Perfeito. E se você tiver interesse em algum dos cursos da Yandara, eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer algum do Consultora Faixa Preta, o Baby Calma que você citou aqui, né? Então eu vou deixar o link aqui para você conhecer e se tiver interesse, você pode entrar em contato com a gente e tirar dúvidas, né? Permita. Né? Quem sabe ter aí a doutora Yandara como sua mentora. Vamos certo? nos divertir. Pois, gente, fiquem com Deus. Beijo do tio. Juízo, comportamento. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.